Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, trunfo, joia preciosa do eterno. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro, corra linda do Senhor. Café de hoje, meu amado, está lá no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo 1 e versículo de número 2, está escrito assim: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus discípulos, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Oh, meu Pai! A fidelidade, né, de João Batista, que nós vamos falar sobre isso, o preço que ele pagou pela sua fidelidade. Sabida, notória, a palavra diz que Herodes estava com a mulher do seu irmão, Filipe. E João Batista havia denunciado isso, já havia pregado para ele, falado publicamente que ele estava errado por outros pecados mais que ele cometia, agravava mais ainda aquele de tomar a mulher do seu irmão, né? A sua cunhada, ele estava com ela. Então, ele tinha três opções. Diante da palavra, né, denunciando, confrontando, ele tinha a opção de se arrepender do seu pecado e largar Herodias, a mulher de Filipe, a mulher do seu irmão, né, e continuar sua vida consertando naquele momento, ou ele continuaria da mesma maneira que estava, né, embora aquilo repercutiu publicamente, o povo todo sabendo do erro que ele estava praticando e do pecado que ele estava colocando sobre si, ele ia ter que viver confrontado também com o povo, com a multidão. E em terceiro, silenciar João Batista. Ele optou pela terceira, foi prender João Batista, colocar ele na prisão, né, acorrentado, as suas mãos lá, preso. E num dia natalício, um dia do seu aniversário, e a Bíblia fala apenas de 2 aniversários, né? Fala também em Gênesis 40, versículo 20, quando Faraó comemorou seu aniversário, quando ele então manda levar até a sua presença, naquela época de José, né? José estava preso, levar perante a sua presença o copeiro e o padeiro, né? O copeiro, ele anistiou, deu perdão, perdoou e honrou novamente ele que estava preso. Ele voltou a ser copeiro do rei. E o padeiro foi enforcado, né? Aquele líder dos padeiros, padeiro mor, foi enforcado, assim como José havia profetizado, justamente no dia do aniversário de Faraó. Aqui é aniversário de Herodes. Herodes está comemorando o seu aniversário. Quando diz a tradição que o nome era Salomé, a filha de Herodias, entra dançando, né, de uma maneira tremenda, que ela conseguiu, então, como que enfeitiçar, né, o rei, a Herodes, e ele devia já estar, né, alterado, porque rolava muita bebida alcoólica nesses aniversários. Ele então diz para ela, me pede, como ela dançou, né, para ele divinamente e para ele, para os seus convidados, né? Ele ficou tão enfeitiçado, tão encantado, que ele diz para ela,
eu sou capaz de dar, me pede o que você quiser, sou capaz de dar até a metade do meu reino. E aí ela vai consultar a sua mãe, até ela, para saber o que deveria pedir. Puxa, se estava valendo até a metade do reino, que mamãe que eu posso pedir? Ele tem tantas coisas, o que eu posso pedir? E ela, movida por um espírito de vingança, de ódio. Então eu começo a aprender aqui, ela diz para ele, perdão, para sua filha, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Como ele havia dado a palavra, quando ela disse aquilo, ele ficou perplexo, porque antes ele tentou até matar João Batista, mas havia uma pressão do povo e eles respeitavam ele como profeta e ele temia o povo. Mas ele nunca imaginava que João preso, ele achou que ia silenciar João estando preso, mas não imaginava o espírito de vingança que aquela mulher estava, né? Ao ponto de pedir a morte dele, a cabeça dele numa bandeja. E ele não pôde, não quis voltar atrás, deu a palavra, e perante as testemunhas que estavam ali no aniversário, e aquele aniversário foi marcado por uma tragédia. Assim ele mandou fazer, decapitar João o Batista, né? E trouxeram a cabeça dele ali numa bandeja. Seus discípulos depois sepultaram o seu corpo. Aí, quando ele ouve falar de Jesus, é onde o versículo que nós lemos, ele achou que fosse João Batista que tinha ressuscitado. Falou, não é outro, é ele mesmo, fala como ele falava e sinais agora, maravilhas o acompanham. Então ele estava temeroso com isso. Eu aprendo aqui algumas lições estupendas, extraordinárias. A primeira lição que eu aprendo é que quando Deus não está presente, quando nós fazemos qualquer comemoração, mas Deus não está presente, a tragédia é iminente. Veja só, de um aniversário de alegria, de festejos, vem agora o homicídio, a morte de um inocente. Eu aprendo também que há pessoas que não gostam de ser confrontadas. O Evangelho confronta. Pregar a palavra de Deus confronta. As pessoas são confrontadas, né? E veja que essa mulher sendo confrontada, ela quis eliminar a vida de João Batista, do anunciador do Evangelho, né? Daquele que trazia a palavra de Deus para que ela se arrependesse. Ao invés dela se arrepender, largar Herodes, ou Herodes também se arrepender, largar Herodias, não. Eu aprendo que um abismo chama outro abismo, né? É isso, o Evangelho, quando a gente prega a palavra, há pessoas que, além de não aceitar, ainda nasce um sentimento de ódio em seus corações, porque é o diabo que coloca isso, Satanás coloca isso. Uma inimizade, né? Uma perseguição àquele que fala a verdade, aquele que traz a luz e confronta contra as trevas, né? Então, nós somos odiados, a Bíblia diz. E naquele dia, o que parecia ser uma tragédia iminente para João Batista, o seu fim, né? Silenciando, calando, mas na verdade era o propósito de Deus. O Senhor permitiu que ele fosse encarcerado e ele foi levantado para um propósito. Qual era o propósito dele? Preparar o caminho do Senhor. Ele já tinha preparado, Jesus já tinha vindo, né? Já tinha iniciado o seu ministério. E agora ele foi morto, e a gente tem que estar preparado até para a morte, porque Jesus disse, né? Feliz aquele que for perseguido por amor do meu nome, grande será a sua recompensa, né? Então, se em madeiro seco, Jesus disse, fizeram isso, quer dizer, ele que estava preparado, que não se fará ao verde, a nós. Se odiaram o nosso Senhor, vão odiar a nós. Se perseguiram a Jesus, vão perseguir a nós.
é o sistema corrupto, é o sistema da iniquidade, é o sistema do pecado, do mundanismo. Por isso que a gente tem que pregar, para que as pessoas saiam dessa escravidão, desse sistema pecaminoso, para que as pessoas, os seus olhos sejam abertos, porque elas estão em trevas, elas não conseguem ver a luz, elas não conseguem ver que o certo é certo. Não, eles têm o certo como errado. Então nos odeiam, porque nós pregamos a favor da família tradicional, né? E querem uma família diferente do que Deus criou. Eu estou falando isso daqui a pouco o canal está sendo até censurado. Eles analisam o que a gente está falando, aí fala, é discurso de ódio, fala que é discurso de ódio. Impressionante. Um homem entrou nos Estados Unidos, em Estados Unidos da América, que é considerado um país cristão, entrou com uma camisa no shopping, escrito Jesus salva. O segurança do shopping mandou ele se retirar, porque ele estava com um discurso de ódio, falando, sendo contra as outras religiões. Olha só. Agora, o muçulmano, ele pode pegar o seu tapetinho, em qualquer lugar, se ele estiver dentro do shopping, der a hora dele dobrar o joelho e orar a Alá, ele pode fazer isso lá, que isso daí não tem problema. Você entende como que é a perseguição? Você entende como que o inimigo coloca essa cegueira espiritual nas pessoas? Perseguem quem é do bem, né? Fizeram isso no passado, fizeram isso na época de Jesus. Antes de Jesus vir, pouco tempo antes, sacrificaram sacerdotes, profetas, passando o fio da espada. Há um ódio por quê? Porque não, esse povo é muito certinho, né? Eles falam coisas que nos incomodam o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então falar a verdade, pregar o evangelho, incomoda muita gente. E a gente fala com amor, hein? Falando para o seu bem. Se você está vendo uma pessoa que está com a venda nos olhos, caminhando para um abismo, para cair numa ribanceira, você não vai adverti-la? Porque quando a gente serve a Cristo, a venda dos nossos olhos é tirada. Aí passamos a enxergar. Então nós começamos a ver que o caminho que nós estávamos caminhando nele estava nos conduzindo ao abismo, a uma queda iminente, a uma condenação eterna. Então nós convertemos, mudamos a nossa direção, porque os nossos olhos abriu e viu que esse caminho largo, espaçoso, grande a porta, conduz à perdição. Porque o caminho de Deus é estreito, apertado, que conduz a Deus. E poucos são que entram por ele. Então veja só, a gente está anunciando para que você se converta e entre pelo caminho estreito e apertado. Mas é Jesus esse caminho. A gente tem que abrir mão de muita coisa, negar a nós mesmos. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então tem que abrir mão das nossas vontades próprias, em detrimento, né, da eternidade de servir a Deus, ao Todo-Poderoso. Há uma recompensa, vale a pena servir ao Senhor. A vida é passageira. Tudo que você está vivendo aqui vai passar muito rápido, como uma neblina, que o sol vem, né, e depois desfaz. É muito rápido. Não se iluda com este mundo, como Herodes se iludiu por prazeres do momento, por uma mulher que devia ser muito bonita, Herodias, porque ele toma do próprio irmão a mulher. Olha só. Advertido, não gostou, mandou prender João o Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, e do sacerdote Zacarias. Veja só, manda prendê-lo. Mas ele não imaginava que o pedido ia ser aquele e agora não podia voltar atrás por causa de quê? Para não passar vergonha diante dos homens. Mas Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, vale a pena ser fiel. João Batista perdeu a cabeça do corpo humano, mas não perdeu a cabeça espiritual, porque a cabeça espiritual é Jesus.
Nós estamos ligados, nós somos o corpo, a igreja, ligado a Jesus Cristo. A verdadeira cabeça ele não perdeu, que é Jesus Cristo. Foi fiel até a morte. Morte de decapitação. Perdeu, né, ali no corpo físico a sua cabeça. Mas não perdeu a cabeça principal, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que ele sabia que havia de sacrificar por nós. Como se sacrificou? Sendo traído, sendo vendido, sendo julgado injustamente, porque não tinha culpa nenhuma para ele ser condenado, e condenado à morte, morte de cruz, a morte mais horrenda que uma pessoa podia receber naquela época, por vingança da sociedade. Mas ali eram os religiosos, querendo vingar, porque a multidão estava seguindo a Jesus, não a eles. Não queria ouvir mais os seus sermões. Seus sermões eram sermões vazios, né? Porque não viviam aquilo que de fato pregavam. Jesus não era diferente, ele vivia e havia vida nas suas palavras, vigor, poder transformador. E milagres e sinais e maravilhas o acompanhavam, fazendo paralíticos andarem, cegos enxergar, cegos de nascença e até mortos ressuscitar, leprosos sendo limpos. Meu Deus, isso é lindo demais. E vida sendo transformada, que para mim é o maior milagre. Pessoa na prostituição, agora ficar limpo, fiel a Deus. Gente, isso é tremendo, isso é lindo demais. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, coloco nas tuas poderosas mãos a nação de Israel, porque a tua palavra diz que nós temos que orar pela nação de Israel. Oro também pelos grupos de caminhoneiros que nos seguem nas redes sociais. Oro também, meu Pai, pela Nelma Kumaru, ali, Pai amado, de Pernambuco, sua família, seus filhos e netos. Oro também, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela vida do missionário Júlio, lá no Espírito Santo, ele e família. Oro também pelo Eliel Alif, filho do teu servo Eliel Coutinho, abençoa a vida dele, firma os seus passos, seus pensamentos, meu Pai, em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, pelos eventos do CLEAPA, que vai acontecer dia 13 de novembro, no jantar comercial, e também dia 18 ali no Vassourão. Deus amado, o dia do Evangelho, jovem evangélico, grande culto de ação de graça, de adoração ao Senhor, de evangelização, começando às 16 horas até às 21 horas. Oramos também pelo dia 2 de dezembro, que haverá comemoração do dia da Bíblia, e o segundo domingo do mês, uma grande carreata também, glorificando o teu nome. Coloco nas tuas mãos poderosas, Senhor, pastora Rosaura Marques e família, seus pedidos, a Camila Vilela, Senhor, e o Reinaldo Martins, pela sua filha, meu Pai amado, também Júlia Vilela, em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos a Yolanda Pinho, a sua causa, Deus amado, também, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Alcina Lúcia, são minhas primas do Rio de Janeiro. Deus, coloca nas tuas mãos ela e família, e a sua causa também, em nome de Jesus, seu esposo Laed, a Luísa Matos, também minha prima lá do Rio, Vicente Carvalho, família, o Betão Pacheco de Nova Friburgo e família. Deus, coloca nas tuas poderosas mãos o Jorge Luiz Rodrigues e família, que pede também oração. Deus, que o Senhor abra a porta para o seu genro, Gesley, abre porta de emprego no poder do nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Gente, tem um Pix embaixo. Se Deus tocar no teu coração, quiser abençoar o nosso ministério, tem aí um Pix. É só você enviar aquilo que Deus tocar no teu coração. Te aguardo até o próximo Café com Deus, em nome de Jesus.